Olá, bem-vindos a esta nossa aula de aprofundamento. Hoje, a gente vai mergulhar fundo na mecânica do tape reading e na microestrutura do fluxo de ordens. A ideia aqui é deixar de lado aquela visão clássica do mercado como um simples gráfico abstrato, com linhas e velas, sabe? Vamos olhar para o mercado como ele realmente é na essência, um motor contínuo de correspondência de ordens. A gente vai dissecar a anatomia de cada negociação financeira. O nosso roteiro para esta imersão é bem direto. Vamos passar pelos fundamentos da leitura de fluxo, entender a mecânica do leilão eletrônico, dominar o vocabulário e a dinâmica prática, analisar o contexto institucional e, claro, fechar com a gestão de risco e as limitações dessa técnica. Então, vamos lá. Parte 1. Os fundamentos da leitura de fluxo. Bom, diferente da análise técnica tradicional, que basicamente espera o fechamento de um candle ou de um período para traçar algum indicador, a leitura de fluxo de ordens acompanha a microestrutura no exato instante em que a negociação acontece. O grande objetivo aqui é rastrear os maiores participantes do mercado, os chamados big players, e entender a intensidade e a urgência por trás de cada milissegundo de negociação. E é super interessante notar como isso evoluiu. A gente saiu lá das antigas fitas de papel de telégrafo no final do século XIX, passamos por toda aquela gritaria dos pregões viva voz, até chegar nas telas eletrônicas super silenciosas de hoje. Mas olha só que curioso, a essência da técnica sobreviveu intacta. O cerne da questão continua sendo exatamente o mesmo, que é ler e interpretar essa urgência institucional. Passando agora para a parte 2, a mecânica do leilão eletrônico. O mercado financeiro é um ecossistema gigante e bem complexo, com vários agentes diferentes operando ao mesmo tempo. O varejo, que são as pessoas físicas, representa uma fração bem minúscula de todo esse volume. Quem realmente dita as regras e forma a tendência são os participantes institucionais, como grandes bancos e fundos. Eles montam posições gigantescas, muitas vezes de forma super silenciosa. Enquanto isso, a gente tem os algoritmos de alta frequência e os formadores de mercado, os famosos market makers, que ficam ali provendo liquidez e capturando ineficiências microscópicas o tempo todo. E aqui a gente entra numa dicotomia que é fascinante. De um lado temos o livro de ofertas, o famoso book. Ele mostra por intenção. São lotes passivos que podem ser cancelados num piscar de olhos, funcionando como verdadeiros blefes no mercado. Do outro lado temos o Times and Trades, que é o histórico de negócios. Esse sim revela a realidade absoluta, a agressão que já foi executada e não tem como voltar atrás. É literalmente a diferença entre alguém ameaçar agir e alguém ir lá e puxar o gatilho de fato. E é com base nisso que o preço se move. O preço não sobe ou desce por passe de mágica, né? Existe uma matemática estrita por trás disso. Ordens agressivas consumindo liquidez passiva. Por exemplo, digamos que temos 100 lotes na venda ao preço de 50. Se chega uma agressão de compra a mercado de 150 lotes, esses primeiros 100 são varridos da tela instantaneamente. O saldo que sobrou, os 50 lotes, vai buscar o próximo nível de preço disponível, empurrando a cotação para 50,5. É a pura e simples física do mercado acontecendo ao vivo. Entrando na nossa parte 3, o vocabulário essencial e a dinâmica prática da coisa. Essa é a base de tudo. A relação entre a agressão e a liquidez, ou o taker versus o maker. Funciona assim. Sem a agressão a mercado, ou seja, sem alguém topando pagar o preço e consumindo a liquidez disponível, simplesmente não tem negócio. O preço ficaria parado para sempre, independentemente de quantos milhares de lotes estivessem pendurados e empilhados no livro de ofertas. Agora, imagina a seguinte cena. Entra um volume gigante, uma compra agressiva pesadíssima e o preço simplesmente não sai do lugar, não sobe um centavo. Isso é o que a gente chama de absorção. É um sinal poderosíssimo de que tem grandes vendedores institucionais atuando ali na surdina, preenchendo as ordens deles de forma passiva e engolindo toda aquela força compradora de maneira quase invisível, como se fosse um iceberg. Outro conceito-chave é a exaustão. A exaustão mostra o exato momento em que o mercado perde a força, sabe? É quando o ímpeto acaba e ninguém mais quer continuar empurrando o preço para frente. A velocidade dos negócios no Times and Trades despenca drasticamente. É como um carro ficando sem combustível mesmo. E na grande maioria das vezes, isso precede uma reversão imediata na direção do preço. E claro, a gente precisa falar sobre as armadilhas, como o spoofing. Essa é uma prática predatória que consiste em colocar lotes gigantescos no livro de ofertas só para criar uma ilusão, uma falsa sensação de suporte ou resistência. A ideia é atrair o pessoal mais desavisado. E o que acontece?
Assim que o preço chega perto desses lotes, a ordem simplesmente some, é cancelada. É exatamente por causa de táticas como essa que o livro de ofertas precisa ser lido com bastante ceticismo. Muito bem, parte 4. Vamos falar sobre o contexto e a atuação institucional. É muito importante entender que uma mesma ordem de compra pode significar coisas completamente diferentes dependendo de onde e quando ela acontece. Se for num ambiente de tendência forte, uma agressão contínua indica que o movimento tem tudo para seguir em frente. Agora, se estivermos nas bordas de uma zona de consolidação, aquela mesma ordem pode ser o clímax de uma absorção, marcando um teto. Já no momento de abertura ou durante a divulgação de uma notícia macroeconômica importante, onde rola aquele vácuo de liquidez absurdo, muitas vezes é só ruído errático de robôs reagindo à volatilidade. Para quem está com a tela aberta operando ao vivo, a dica de ouro é seguir um roteiro metódico de 6 passos. Quando o preço encostar numa zona crítica, a primeira coisa é mapear esse nível. Depois, checar a profundidade do book, medir se a velocidade das agressões está aumentando e, o mais fundamental, verificar se toda essa força está realmente deslocando o preço ou se está sendo totalmente absorvida pelas ordens passivas. É um passo a passo para não se perder no calor do momento. E por fim, vamos para a parte 5, a gestão de risco e as limitações do tape reading. Um dos maiores erros cognitivos na leitura de fluxo é perder a visão do todo. A velocidade dos números piscando ali na tela é frenética, e isso pode induzir facilmente ao overtrading, que é operar em excesso por pura impaciência. Reagir só porque a tela acelerou, ignorando totalmente o contexto do mercado, ou ficar seguindo cegamente a corretora de um grande banco achando que eles nunca erram, essas são armadilhas clássicas que destroem qualquer conta. E a gestão de risco na leitura de fluxo tem uma dinâmica bem própria. O stop loss, que é o nosso limite de perda, muitas vezes não é um valor financeiro fixo na pedra. Ele se torna um stop de fundamento microestrutural. O que significa? Se a gente entra numa operação confiando que está rolando uma absorção institucional e de repente esse fluxo é varrido na direção contrária a toda velocidade, o motivo da entrada simplesmente deixou de existir. A saída precisa ser imediata, sem hesitação. Acima de tudo, evitar manter os pés no chão. Desconfie de qualquer método que prometa ganhos diários garantidos no mercado. O tape reading não é uma fórmula mágica. Ele exige muita disciplina, maturidade emocional e horas de tempo de tela para dominar. O que ele realmente oferece é uma lente crua e nítida da realidade. Ele expõe os verdadeiros motivadores financeiros por trás de cada movimento do mercado. E para amarrar tudo o que vimos hoje, deixando aquela ilusão de que o mercado é só um gráfico estático para trás, fica aqui uma reflexão final. Se a pura intenção passiva nunca vai conseguir mover o mercado por conta própria, o que realmente desloca os preços no final das contas? Entender essa necessidade absoluta de que a agressão precisa ser executada para o mercado andar é o primeiro passo para dominar a verdadeira natureza das negociações. Pensem nisso e até a nossa próxima aula.